Olá, surgiu uma dúvida sobre este exercício que tem a ver com a derivada da função composta e também com a derivada da função inversa. Então vamos lá ver como é que isto se resolve. Dizem-nos que temos, este exercício é da ficha número 5, penso eu, não é? Da derivada da função inversa e da derivada da função composta. Então diz assim, o exercício 3, sejam f e g funções reais de variável real, tal que a função f de x é igual a menos 2 vezes 3 menos x ao cubo. E g é uma função invertível e diferenciável. Portanto, g tem inversa e é diferenciável em qualquer ponto real, para qualquer valor de x. Sobre essa função g, nós sabemos também que g de 1 é igual a 1 meio e g' de 1 é igual a 3. Ou seja, a função f é conhecida, a função g só é conhecida e a sua derivada no ponto 1. Mesmo assim, nós queremos determinar uma equação da reta tangente ao gráfico da função h, portanto é outra função, onde essa função h é igual a f de 1 sobre g de x. No ponto de abscissa, x igual a 1. Então reparem que a função h é a função f que é conhecida, composta com um quociente de 1 sobre a função g de x que não é conhecida, ou melhor, é só conhecida no ponto 1 e a sua derivada também só conhecida no ponto 1. Pronto, e depois aqui a linha B já vamos ver a seguir. Então vamos começar aqui pelo início, não é? Que é pensar assim, o que é que nos pedem? Pedem uma equação da reta tangente. Então, sabemos que a equação da reta tangente pode ser escrita na forma y igual a mx mais b, onde m é dado pela derivada da função no ponto em causa. Ora, se a função é a função h, então é h', deixem-me aqui apontar, que acho que não estavam a ver, então é, o m é a derivada da função em causa, a função é h, no ponto 1. Dizem-me que é a derivada não, que é a reta tangente no ponto x igual a 1. Portanto, então o m é h' de 1. Então, primeiro problema, como é que nós vamos calcular a h' de 1? Para calcularmos a h' de 1, então, em primeiro lugar, temos que calcular a h' de x, portanto, a derivada da função h, e depois substituir o x por 1. Mas h, isto é um belo problema, mas h é uma função composta. Então, temos que aplicar, para derivar a função h, que é f de 1 sobre g de x, queremos derivar isto tudo, mas como é função composta, temos que aplicar o teorema da derivada da função composta. E, sendo assim, como é que eu faço? Então, pelo que já vimos, é derivar a função que está no interior, cá está a derivada de 1 sobre g de x, tenho que derivar isto tudo, vezes a derivada da função mais de fora, não é? Aplicada no mesmo argumento. Então, cá está, f' de 1 sobre g de x. Está indicado que nós temos que fazer aplicando a derivada. Daniel, sai daí agora. Agora estou a gravar. Então, aplicando aqui a derivada da composta, não é? E ficamos com esta expressão. E agora? E agora? Mais aqui uma questão. Como é que eu vou derivar isto? Isto é um quociente. Então, se é um quociente, eu tenho que aplicar a derivada do quociente, que é derivada do primeiro, que é 0, vezes o segundo, menos, portanto, já não pus ali o primeiro, que dá 0, menos a derivada do segundo, vezes o primeiro, que dá g' de x, a dividir pelo de baixo ao quadrado. Cá está. Portanto, isto aqui resulta da derivada do quociente, vezes este fator que já tínhamos ali. Portanto, esta expressão toda é que nos vai dar a derivada da função h. Agora, reparem, eu não conheço a função f, portanto, posso calcular a sua derivada, mas não conheço a função g. Então, vamos ver se temos estes valores, os valores que precisamos. Portanto, mas isto é a expressão em x, não é? Este é o h' de x, e eu preciso do h' de 1. Estava a saltar este passo. Então, vamos aqui ao... aqui tirar as notificações. Tirar as notificações, já se vê. Agora perdi-me um bocadinho, mas acho que estava a explicar. Esta é a função, então, a derivada no ponto x. Precisamos da derivada no ponto 1, não é? Porque o m, como vimos aqui em cima, é a derivada de h no ponto 1. Então vamos aqui à expressão genérica da derivada, substituir o x por 1. A função f, depois estava a dizer isto, a função f nós podemos calcular a sua
derivada, e eu já fiz isso aqui em baixo, portanto, a função f é menos 2, 3 menos x ao cubo. A derivada, vamos aplicar a derivada da potência, fica menos 2 vezes 3, que dá menos 6. A potência, tirando uma unidade ao expoente, vezes a derivada da base. Não se esqueçam que têm que derivar a base. Portanto, a derivada de 3 menos x dá menos 1. Fazendo aqui os cálculos, menos 6 vezes menos 1 dá 6. Então, a derivada é esta que está aqui, a expressão analítica da derivada. Ok? Portanto, calculei aqui a derivada de f porque é possível. E de g? Então, de g eu não tenho a função, mas tenho os dados que eu preciso, porque eu sei que g de 1, se formos ver ao enunciado, g de 1 é 1 meio e a linha de 1 é 3. Então, podemos logo substituir aqui. O g de 1 é 1 meio, g de 1 é 1 meio e a linha de 1 é 3. O que vai dar o quê? Então, vai dar que a derivada de h no ponto 1 vai ser menos 3, cá está, 1 meio ao quadrado, aqui, e a derivada de f no ponto 1 a dividir por 1 meio. Portanto, o inverso de 1 meio é 2. Fazendo este cálculo, dá 2. Fazendo aqui estes cálculos, fica menos 3 a dividir por 1 quarto, o que, invertido, vai dar menos 3 multiplicando por o inverso de 1 quarto dá 4, não é? Portanto, fazendo estes cálculos. E a derivada de f no ponto 2. Já tinha calculado a derivada. A derivada no ponto 2 é substituir o x por 2 e vai dar 6. Pronto, isto vai dar então menos 72. O que é isto? Isto é o valor do m. Ou seja, ficamos a saber que a equação da reta tangente vai ser da forma y igual a menos 72x mais b. E agora, falta calcular o b. Qual é o processo habitual? Como é que fazemos? Então, quando falta calcular o b, o que nós fazemos é, vamos substituir o x pela abscissa do ponto e o y pela ordenada do ponto de tangência, não é? Então, o x é dado, dizemos que o ponto de tangência é x igual a 1 e o y não é dado, vamos calcular. Então, o y é a imagem pela função h. Então, temos que calcular h de 1. Mas o que é h? h é f de 1 sobre g de x. Então, h de 1 é f de 1 sobre g de 1. G de 1 é conhecido, é 1 meio. Então, fica f de 1 sobre 1 meio. Vai dar f de 2. Então, calculamos a imagem de 2 pela função f e isto vai dar menos 2. Ok? Isto foi para aqui, este bocadinho. Vamos lá aqui sintonizar. Foi para termos o x e o y do ponto de tangência. A abscissa é a ordenada do ponto de tangência, ou seja, as coordenadas do ponto de tangência. Então, já podemos ir aqui à equação da reta tangente, substituir o x e o y por estes valores. Foi o que fiz a seguir. E ficamos com menos 2 igual a menos 72 vezes o x, que é 1, mais b. Tiramos o valor de b, que dá 70. Logo, a equação da reta tangente vai ser menos 72 vezes x mais 70. Está feita a linha A. Na linha B, vamos ver por aqui. Na linha B, pedem-nos para calcular isto que está aqui. A derivada da função inversa de e no ponto 1 meio. Ok? Ora, o que é que nós sabemos da função g? Da função g, nós sabemos que função, não conhecemos a expressão analítica, sabemos que o valor da função no ponto 1, em x igual a 1, é 1 meio, a derivada também em 1 é 3, e agora com isto queremos calcular esta derivada, a derivada da função inversa, e não conheço a função inversa, estão a ver? E por isso é que estes resultados são muito interessantes, pelo menos para mim. Agora, então aqui, vamos aplicar, lembrem-se, como é que é o teorema da derivada da função inversa? A derivada da função inversa é o inverso, ou seja, é 1 a dividir pela derivada da função. Em que ponto? Okay? Como é que aparece este 1? Então, eu vou aqui até fazer que temos aqui espaço g de 1, que é o que está aqui a verde. O g de 1 sabemos que é 1 meio pelo enunciado, certo? Então, isto é a mesma coisa. Eu posso já fazer este bonequinho que costumo fazer. Então, significa que a função g transforma o 1 em 1 meio. E a função inversa transforma 1 meio em 1. Então, já sabem que aqui nós colocamos sempre, chovem dúvidas, não sei porquê, com o teste amanhã, não é? Então, aqui nós colocamos sempre o quê?
colocamos sempre o valor, portanto, se aqui é o meio, colocamos sempre este valor aqui. Portanto, se este é o y correspondente, colocamos o x, portanto, aqui é 1. E a linha de 1 é, quanto é que é? Vamos ao enunciado, é igual a 3, portanto, isto está logo 1/3, ok? Explicar só isto aqui de outra maneira, que não expliquei muito bem. Ou seja, isto aqui é o y, não é? Como eu tenho no outro vídeo, isto é o y0. O que é que nós vamos pôr aqui? Aqui vamos pôr porque aqui é o 1. E aqui, para poupar um bocadinho de tempo, o que é 1? 1 é igual. Se nós tirarmos daqui o 1 é o g menos 1 deste valor, não é? Se g de 1 é 1 meio, então 1 é g menos 1, ou seja, a função inversa de g de 1 meio. E isto que eu escrevi aqui é o mesmo que eu vejo visualmente. A função g menos 1 transforma o quê? Transforma 1 meio. A imagem de 1 meio por g menos 1 é o ponto 1. Estão a ver? E aqui, o que se põe, o que é que nós pomos aqui? Uma forma de ver isto está no outro vídeo, é a função inversa, este 1, ou este valor que nós pomos aqui, é a inversa, a imagem pela inversa do 1 meio, este valor que está aqui. Ok? Pronto, e por isso é que é o 1, fazendo aqui este cálculo auxiliar. E está resolvido. Então vá, bom estudo.